Livro de Números, capítulo 22, está vendo do versículo 23 até o de número 34. Amém? Os irmãos apenas acompanhem aí, em nome de Jesus. A palavra do Senhor vai dizer assim: Balaão levantou-se de manhã, selou a sua jumenta e partiu com os líderes de Moabe. Mas quando estavam a caminho, a ira de Deus se acendeu e o anjo do Eterno se pôs no caminho para impedir a passagem. Balaão estava montado em sua jumenta, acompanhado de 2 escravos. E quando a jumenta viu o anjo bloqueando o caminho e brandindo sua espada, ela saiu da estrada e foi pelo campo. Balaão surrou a jumenta e obrigou-a a retornar à estrada. Mas quando estava passando por uma vinha, com muros de ambos os lados, a jumenta viu outra vez o anjo do Eterno, bloqueando a passagem, e se apertou contra o muro, prendendo o pé de Balaão, que bateu nela de novo. E o anjo do Eterno bloqueou o caminho mais uma vez, agora numa passagem bem estreita. Não havia como passar, nem pela esquerda, nem pela direita. Ao ver o anjo, a jumenta de Balaão deitou-se debaixo dele. E Balaão perdeu a paciência e surrou a jumenta com uma vara. Então o Eterno deu a capacidade de fala à jumenta. E ela disse a Balaão: O que foi que eu te fiz a você para que me batesse 3 vezes? E então disse: Você está brincando comigo, me fazendo de bobo? Se eu tivesse uma espada a esta altura, eu já teria matado você. E a jumenta disse a Balaão: Não sou eu sua jumenta de confiança, que você cavalgou todos esses anos, até hoje? Alguma vez fiz algo parecido? Fiz? E ele disse: Não. Então o Eterno fez Balaão enxergar o que estava acontecendo. Ele viu o anjo do Eterno impedindo o caminho e brandindo uma espada. Balaão caiu ao chão com o rosto em terra. E o anjo do Eterno disse: Por que você bateu na pobre jumenta 3 vezes? Vim aqui para bloquear seu caminho. Porque você está adiantado demais. E a jumenta me viu e desviou de mim 3 ocasiões. Se ela não tivesse agido assim, a esta altura eu já teria matado você, mas poupado a jumenta. E Balaão disse ao anjo do Eterno: Eu pequei. Não imaginava que você estava parado no caminho, impedindo minha passagem. Se você não se agrada do que estou fazendo, voltarei para casa. Louvado seja Deus. Aleluia. A palavra do Senhor aqui no livro de Números, capítulo 22, vai relatar a respeito do profeta Balaão. Podemos chamá-lo assim de profeta. Louvado seja Deus. Ele era filho de Beor, aleluia, que era rei de Edom. Ou seja, ele era um filho de um homem conceituado, né? Nós vemos aqui que Balaão, ele tinha algo na vida dele, que todas as pessoas que ele amaldiçoasse, a maldição cairia sobre a pessoa, e todas as pessoas que ele abençoasse, também seriam abençoados, segundo as palavras que saíssem da boca de Balaão. E aqui nós vamos ver aqui um pouquinho, se nós voltar um pouquinho aí no versículo 1 do capítulo 22, nós vamos ver aqui que havia um rei chamado Balaque. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer assim, que ele era rei, aleluia, de Edom. Louvado seja Deus, rei de Moabe, perdão. E a Bíblia diz assim, que o povo de Israel havia saído do Egito, e a Bíblia diz assim, que o povo foi se tornando cada vez mais numeroso, e aonde o povo ia habitando, a Bíblia vai dizer assim, que todo lugar que o povo de Deus ia se alojando, era tomado toda a terra. A Bíblia vai dizer aqui, que todo lugar que o povo de Deus passava, aquela terra era lambida como o boi lambia a erva. Então a Bíblia vai dizendo que o povo de Deus ia passando nos lugares e ia conquistando. O povo de Deus se chegava e ia conquistando. E o povo foi se numerando, ficando cada vez maior. Em determinado momento, o povo de Deus chegou até a planície de Moabe. E a fama do povo de Israel já tinha chegado ao ouvido do rei Balaque. E ele ficou sabendo que aquele povo que estava ali nas planícies da terra de Moabe era o povo de Deus. E aonde aquele povo estava,
eles dominavam, conquistavam, e Deus dava vitória ao povo. O que Balaque pensou? Olha, eu sei que existe um determinado homem chamado Balaão, e ele, tudo que ele fala, ele traz feitiços, tudo que ele traz ao povo, aleluia, toda palavra que ele traz contrária, amaldiçoando o povo é amaldiçoado, e quando ele abençoa, o povo também é abençoado. A Bíblia vai dizer assim, que então Balaque pensou o seguinte: pegou alguns dos seus homens, uma boa quantia em dinheiro, recompensas, e falou assim: olha, vá até Balaão, e diga a Balaão que ele venha até mim, para ele amaldiçoar este povo, para que esse povo não tome as minhas terras, para que esse povo não entre em Edom, para que esse povo não destrua a minha terra, para que esse povo não destrua o meu reinado. Aleluia. E a Bíblia então diz assim, que então os homens de Balaque pegou ali aquelas riquezas e foi até Balaão. E quando eles chegaram a Balaão: ei Balaão, o rei Balaque mandou eu vir até aqui, para que você lance uma maldição sobre o povo que está lá nas planícies, aleluia, da terra de Moabe, porque esse povo é numeroso, e esse povo não pode adentrar nas terras do rei Balaque. Ele está furioso, porque aquele povo é numeroso, e aonde aquele povo passa, Deus dá vitória àquele povo. E naquele instante, Balaão vem no seu coração, e ele fazia aquilo por dinheiro, e o valor que veio até ele naquele momento era um valor significativo, era um valor muito bom. Ou seja, aquilo que ele tinha de bom, ele usava aquilo que ele tinha para abençoar, mas ele usava aquilo de uma forma negativa, trazendo bens para si, trazendo riquezas para si, visando apenas a sua vida material, visando apenas o seu bem-estar, riquezas para si. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer assim, que ele falou assim para aqueles moços: olha, fica aqui comigo, e amanhã cedo eu vou conversar com Deus, e amanhã cedo eu te darei uma resposta. A Bíblia diz assim, que então Balaão passou a noite orando, pedindo permissão a Deus se podia amaldiçoar aquele povo. Mas mal sabia Balaque que aquele povo era o povo escolhido de Deus, e aonde Deus abençoou, o homem não pode lançar sentença contrária, o homem não pode lançar maldição, o homem não pode ir contra aquele que Deus abençoou. Aleluia, louvado seja Deus. Aquele que Deus, aleluia, abençoou, que lançou a sua palavra de bênção, homem nenhum pode lançar contra, pode lançar palavras contrárias daquela que Deus lançou. E eu tenho certeza que você está aqui nessa noite, porque Deus lançou uma palavra sobre a tua vida. Aleluia, maldição não chegará à tua tenda, maldição não tocará a tua vida, maldição não tocará a tua família. Aleluia, as ciladas do diabo não chegarão a ti, porque Deus lançou uma palavra sobre você em nome de Jesus. E a Bíblia diz assim, que então Balaão passou a noite orando e perguntando a Deus. E a Bíblia diz assim, que Deus falou: você não vai com eles. E Balaão ficou ali preocupado, falou: nossa, eu vou perder tudo isso, aleluia, eu vou perder todos esses bens. Bom, mas Deus mandou eu não ir, então eu não vou. A Bíblia diz assim, que aqueles homens se retiraram e chegaram a Balaque e falaram assim: o rei Balaque, Balaão falou que não vai vir. E Balaque ficou furioso: mas esse povo aqui vai invadir minhas terras, eu preciso fazer alguma coisa. Balaque então pensou no seu coração assim: ele pode ser comprado por um preço melhor. A Bíblia vai dizer então que ele tinha mandado alguns dos seus homens. A Bíblia vai dizer então que Balaque pega então os principais do seu reino e fala assim: olha, vai até Balaão e diz para ele que por qualquer preço que ele quiser, ou seja, ele aumenta a proposta para que Balaão venha e traga uma sentença contrária ao povo de Deus. Qualquer valor, qualquer riqueza que ele me pedir, eu darei a ele. Louvado seja Deus. Então novamente aqueles homens vão até Balaão: ei,
Balaão, estamos aqui de novo. E agora nós temos uma proposta muito melhor. Olha, a proposta que eu tenho para você é a seguinte: Balaque disse assim que se você for até lá, ele vai dar o que você quiser. Seja quais as coisas que você pedir, qual o valor que você tiver, ele é muito rico e ele trará bênçãos, riquezas sobre a tua vida. Louvado seja Deus. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? Louvado seja Deus. O diabo sempre vai tentar a minha vida, a sua vida, muitas das vezes trazendo coisas que aos nossos olhos parecem bom. Louvado seja Deus. Aleluia. E aí, sabe o que eu aprendo? Balaão, quando ele escuta aquela proposta, sabe o que ele diz àqueles homens? Olha, eu não posso ir com vocês, porque Deus não havia permitido. Olha, eu não posso ir ter com vocês. Sabe o que eu aprendo aqui com Balaão? Que muitas das vezes nós não podemos dizer eu não posso, porque muitas das vezes a tentação vem e nós dizemos: olha, se eu não fosse cristão, eu fazia. Olha, se eu não fosse casado, eu fazia. Olha, se eu não fosse servo de Deus, eu pegaria talvez essa quantia. Às vezes nós temos que trazer ao nosso coração que a mensagem que tem que vir no nosso coração é o eu não quero, porque eu sirvo a um Deus grande. Porque muitas das vezes quando nós trazemos eu não posso, o diabo vai vir com uma quantia maior, vai vir com uma coisa maior para nos tentar, porque ele sabe que muitas das vezes nós vamos ceder. Então eu quero trazer algo ao teu coração nessa noite, aleluia, que você possa fazer não porque você não pode, mas porque você serve a um Deus que ele pesa pela santidade, que você serve a um Deus que ele pede por uma vida de comunhão com Deus, porque você serve a um Deus, aleluia, que é santo, aleluia, que acredita naqueles que o buscam, aleluia, em santidade. Louvado seja Deus. Aleluia. Não é porque eu não posso, é porque eu sou escolhido de Deus. Satanás, você pode vir com mais, com 100, com 1000 vezes mais, mas eu não vou ceder, porque eu sou dele, porque eu sirvo a ele. Muitas das vezes o eu não posso dá precedência para Satanás, muitas das vezes trazer uma proposta melhor, e muitas das vezes é onde nós caímos. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E a Bíblia então vai dizer assim, que com essa segunda proposta, a Bíblia diz assim, que Balaão foi orar a Deus de novo. E quando o Senhor falou novamente, apareceu a falar com Balaão, a primeira coisa que Deus fala a Balaão: Balaão, quem são esses daí? Louvado seja Deus. Quem são esses, Balaão? Senhor, o rei mandou eles novamente com uma proposta melhor, para eu trazer uma palavra de maldição contrária àquele povo. A Bíblia diz então que o Senhor falou a Balaão: Balaão, vamos fazer o seguinte, você pode até ir com eles, mas você não vai falar nada, não vai fazer nada que eu não te mandar. Louvado seja Deus. Balaão, você não vai fazer absolutamente nada, você não vai dizer nada e você não vai falar nada do que eu mandar. Louvado seja Deus. A Bíblia diz assim então que Balaão pegou a sua jumenta, forrou ali a sua jumenta e acompanhou aqueles homens. Mas aqui, se nós formos analisar a palavra, nós vamos ver aqui, talvez, se nós analisarmos Deus entrando em contradição. Mas ele não entra em contradição, sabe por quê? Balaão saiu com a incumbência de ir até lá sem falar nada do que Deus ordenasse. Mas no coração de Balaão, ele já tinha no seu coração que ele estaria indo lá para falar algo, para ele receber aquilo que o rei Balaque havia proposto para com a vida dele. Aleluia. Talvez nessa noite você veio aqui para ouvir um sim de Deus.
Mas eu quero trazer algo ao teu coração. No reino espiritual, você que serve a Deus e conhece a Deus, Deus está falando talvez um não para você hoje. Talvez você está querendo ouvir um sim. Muitas das vezes nós queremos forçar Deus a falar um sim, quando a palavra de Deus às vezes é um não. Muitas das vezes nós queremos forçar Deus, mas fala que é sim, eu quero ouvir o sim, eu quero que o sim seja assim, e vai ser assim, eu quero sim. Mas talvez chegou uma proposta para você e Deus está falando ao teu coração que não. Muitas das vezes existem coisas que chegam na nossa vida de maneira muito fácil e que muitas das vezes vão nos tirar da presença de Deus, mas você tem o Espírito de Deus na tua vida e hoje Deus está falando ao teu coração. Não. Louvado seja Deus. Balaão, você não vai falar nada. Só que quando ele monta na sua jumenta, Deus que é onisciente, onipotente e onipresente, ciente de todas as coisas, sabia que o coração de Balaão já estava totalmente convencido a receber aquela quantia, de estar ali profetizando contra o povo de Deus. No coração de Balaão já tinha vindo a ganância de receber aquela quantia, de ser bem remunerado por aquilo. E quando ele monta na sua jumenta, a Bíblia vai dizer assim, que o Senhor ficou com raiva de Balaão. Louvado seja Deus. O Senhor fica com raiva dele. E a Bíblia diz então que Balaão pega 2 dos seus escravos, monta a jumenta e começa a andar pelo caminho até a cidade de Moabe, onde ele estaria ali conversando com o rei Balaque. E quando ele vai pelo caminho, a Bíblia diz que ele está montado na sua jumenta. Em um determinado momento do caminho, a Bíblia diz então que aparece um anjo com uma espada desembainhada. O anjo do Senhor aparece diante da jumenta. E a Bíblia diz assim, que quando a jumenta vê o anjo, a Bíblia diz assim que somente a jumenta vê o anjo, Balaão não. Quando a jumenta vê o anjo, ela se distancia, ela sai do caminho e vai para o campo. Louvado seja Deus. Ela sai do caminho e vai para o campo. Ou seja, aleluia, louvado seja Deus. Nós aprendemos que quem estava no caminho era o anjo, que simbolizava a autoridade. E muitas das vezes nós não estamos dispostos a ouvir a autoridade do Senhor. Não estamos dispostos a ouvir e compreender a perfeita vontade agradável de Deus. E muitas das vezes nós saímos do caminho e vamos para o campo. Louvado seja Deus. Mas que nessa noite o Espírito Santo de Deus possa falar ao teu coração e que você esteja com seu ouvido atento a ouvir a voz da autoridade do Senhor que está nessa noite falando ao teu coração, trazendo algo para a tua vida, falando com você nessa noite. A Bíblia diz assim que Balaão fica tão nervoso que ele pega, bate uma vez na mula e ela volta para o caminho, e pela uma segunda vez o anjo do Senhor aparece novamente. E a jumenta novamente se desvia do caminho. E chega um determinado momento que então, aleluia, aquela jumenta, ela chega num determinado lugar onde a parede de um lado, as vinhas do outro, e ali o caminho é estreito e não tem por onde passar. Ali ela não tem para onde ir. E é nesse momento que o anjo aparece pela terceira vez. Louvado seja Deus. Só que como ali não tinha mais para onde ir, a Bíblia diz então que a jumenta se lança no chão e para diante do anjo de Deus, diante do anjo do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. O que me chama a atenção aqui é que só quem estava vendo o anjo era somente a mula. E a mula estava apanhando por uma visão que ela estava tendo e que Balaão não conseguia enxergar, que ele não via. E chega um determinado momento quando o anjo para de frente dele, a jumenta se lança no chão e fica parado, porque o anjo ali estava parado. Louvado seja Deus. Aleluia. E eu quero trazer ao seu coração nessa noite, aleluia, louvado seja Deus, que quantas das vezes
Nós somos taxados de louco, de maluco, porque estamos seguindo o caminho, porque muitas das vezes o Senhor nos traz um sim, mas às vezes Ele nos traz um não, e às vezes por não fazer aquilo que Deus nos mandou, nós somos taxados de louco, de maluco, por não entender, por as pessoas não entenderem aquilo que estamos vivendo. E muitas das vezes o Senhor nos traz visão, nos traz coisas aos nossos olhos, que as pessoas que estão ao nosso redor não estão entendendo o porquê nós estamos agindo de determinadas maneiras, porque elas não enxergam aquilo que Deus traz para a minha vida e na sua vida. A mula estava apanhando porque ela estava tendo uma visão que Balaão não conseguia ver. Aleluia. Talvez você está apanhando, talvez você está sendo caluniado, talvez você está sendo, louvado seja Deus, taxado de tolo, talvez por causa de uma visão que Deus te deu, e que você acredita, aleluia, que você será abençoado por aquilo que Deus colocou diante da tua vida. Louvado seja Deus. E eu quero trazer algo para o teu coração nessa noite. Aleluia. Esteja aos pés, aleluia, do Senhor. Aonde Ele for, você vai. Se Ele parar, você para. Permaneça aos pés do anjo do Senhor, aos pés do Senhor. Porque se Ele te deu a visão, Ele é poderoso para cumprir na sua vida. Ainda que muitos, aleluia, tragam ao teu coração palavras contrárias, que não vai acontecer, que não dará certo, Deus trará coisas grandes ao teu coração em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. E a Bíblia vai dizer então que o Senhor permite que a mula fale com Balaão. O anjo permite que a mula fale com ele. E a mula começa a dizer: olha, nesses anos todos, quando é que eu fiz isso com você? Por que é que você está me batendo? Por que é que você estou apanhando? Louvado seja Deus. Balaão não estava entendendo, porque o anjo ainda não havia se permitido se revelar a Balaão. Louvado seja Deus. Aleluia. E eu entendo que quando Balaão começa a ouvir a voz da mula, a mula falando com ele, eu tenho certeza que ele começa a entender que algo sobrenatural estava acontecendo ali. Louvado seja Deus. Pelo que eu entendo aqui, Balaão tinha aquela mula por muito tempo. Tenho certeza que ele nunca a tinha ouvido falar. Mas quando ele percebe que a mula vai ao chão e começa a falar com ele, eu tenho certeza que ele começa a entender que ele não estava vendo algo que precisava ser visto. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Aí a Bíblia vai dizer assim, que quando o anjo se revela, o anjo diz a Balaão assim: Balaão, a minha intenção, Balaão, era te fulminar, mas por causa dessa jumenta que se desviou para lá e para cá, eu poupei a sua vida. A Bíblia vai dizer então que quando Balaão vê o anjo do Senhor, louvado seja Deus, aleluia, ele compreende, aleluia, o quanto eles tinham errado. E a coisa que me chama a atenção, aleluia, que me deixa, aleluia, alegre, é que quando ele entende que ele havia errado diante de Deus, diante do Senhor, ele traz duas palavras ao seu coração. Louvado seja Deus. Ele vai dizer assim: Senhor, eu pequei, aleluia. Não imaginava que você estava parado no caminho, impedindo a minha passagem. Se você não se agrada do que eu estou fazendo, voltarei para casa. Aleluia, louvado seja Deus. O que me alegra é que quando o Senhor traz a revelação ao coração de Balaão, aleluia, ele em momento algum, aleluia, ele diz está correto, ele diz, aleluia, está certo, mas ele entende, aleluia, naquele instante que Deus, aleluia, que o anjo do Senhor estava trazendo algo ao seu coração, e ele reconhece que a primeira coisa é que ele estava errado. Louvado seja Deus.
Muitas das vezes nós precisamos, aleluia, admitir diante de Deus as nossas mazelas, os nossos erros. Aleluia, o seu pastor nos trouxe no início do culto, louvado seja Deus, Romanos 8, aleluia, que é algo extraordinário, que ele já não lembra mais dos meus pecados, dos seus pecados de hoje, de ontem, de amanhã, mas nós precisamos diante dele admitir que somos necessitados, que somos pecadores, para que o sacrifício dele na cruz do Calvário se renove a cada dia sobre as nossas vidas. A primeira coisa é reconhecer: nós somos falhos, eu tenho milhares de erros, mas nós precisamos estar diante de Deus. Reconhecemos: Senhor, eu sou pecador, Senhor, mas eu quero estar na Tua presença, que o Teu sangue me purifique, que o Teu sangue me lave. Aleluia. Talvez o Senhor está trazendo um não, e quantas das vezes nós queremos forçar o sim. Louvado seja Deus. Aleluia. E a outra coisa que me alegra é que Balaão vai dizer assim: Senhor, eu pequei, eu sei que eu pequei. Aleluia. Então, sabe o que eu vou fazer? Vou voltar para casa. Aleluia, louvado seja Deus. Eu vou voltar para casa. Sabe o que ele está querendo falar aqui para Deus? Eu vou voltar para o início. Aleluia, eu vou voltar para o início. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, que nessa noite você possa voltar, aleluia, ao início. Reconheça diante de Deus que você necessita da sua grande misericórdia, que você necessita, aleluia, uma coisa que agrada a Deus. Aleluia, não é pessoa soberba que demonstra que pode, que sabe fazer, que consegue fazer, mas o que agrada o coração de Deus é quando demonstramos para Ele que somos totalmente dependentes dEle, que realmente somos pecadores, que realmente erramos, porque aí o sangue dele vem, aleluia, purifica e nos traz sobre nós, aleluia, a bênção do Senhor sobre as nossas vidas a cada dia. Louvado seja Deus. O Senhor tem um chamado tremendo para a vida de cada um de vocês aqui nesta noite. Aleluia. Nós vemos aqui, se formos para ver, nós vamos ver Jonas. O Senhor disse: Jonas, vai. E Jonas disse: não, não vou. Jonas, vai, eu não vou. Vai, eu não vou. Louvado seja Deus. Mas não adianta, aleluia, nós fugimos, aleluia, porque se você não quiser ir cheiroso, se você não quiser ir bonito, se você não quiser ir arrumado, você vai vomitado, cheirando a peixe, mas você vai. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Santo, santo seja o nome do Senhor. Balaão então compreende, e o Senhor de imediato vê o coração de Balaão e vê que ele estava sendo sincero. Tanto é que o Senhor permite que Balaão siga o caminho, chegue até Balaque, e lá então ele vai preparar holocaustos e vai trazer ali algo, mas a Bíblia vai dizer assim que Balaão não poderia, aleluia, amaldiçoar aquele a quem Deus abençoou. Balaão não poderia abençoar, não poderia trazer contra uma palavra lançada por Deus sobre o povo de Israel. E quando ele vai até lá, Balaque tenta então trazer os bens para Balaão. Mas Balaão então entende, e ele recusa os bens que Balaque traria sobre a vida dele. Louvado seja Deus. Então eu quero trazer algo ao teu coração nessa noite. Se o diabo tem colocado propostas no teu coração, aprenda algo nessa noite. Não é porque você não pode, é porque você não quer. Porque ele pode lançar algo 100 vezes maior. Pelo teu temor a Deus, você não vai ceder. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu vejo José com a esposa de Potifar. Aleluia. Ele poderia muito bem ter se deitado com ela. Ninguém estava vendo, ninguém estava por perto, ninguém iria saber. Mas por temor a Deus, aleluia, ele foi lançado na prisão, foi caluniado, mas por temor a Deus, aleluia, por não querer, por servir a Deus, depois ele foi grandemente, aleluia, abençoado, honrado na terra do Egito. Aleluia. Talvez o diabo hoje está lançando algo na tua mão que você imagina ser aquilo que vai ser bênção na tua vida.
mas eu quero te dizer algo ao teu coração. O que Deus tem para você mais para frente é muito maior do que o diabo tem colocado sobre a tua vida. Aleluia, louvado seja Deus. Talvez hoje o Senhor está trazendo um não, mas daqui a pouco tempo, aleluia, a vitória de Deus virá sobre a tua vida, e você vai compreender o que Deus trouxe e falou ao teu coração nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quero te convidar a se colocar em pé nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Feche os seus olhos nesse momento. Eu quero orar pela tua vida. Louvado seja Deus. Me canta. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Eu sei que o diabo tem te tentado, tem trazido coisas ao seu coração, que muitas das vezes você está dizendo: mas Senhor, é difícil. Senhor, eu não consigo. Aleluia, mas se você está dizendo nessa noite que não consigo, já é um grande passo diante de Deus, porque quando nós não conseguimos, Ele consegue, Ele pode, Ele faz, Ele dá força ao cansado, renova as forças daquele que não tem vigor algum. Aleluia, Senhor, Deus e Pai, Deus de graça e de misericórdia. Senhor, nessa noite que a Tua palavra possa ter adentrado, Deus, aos corações nesta noite, Senhor. Deus, e aonde, Senhor, Teu Filho tem encontrado dificuldade de muitas das vezes, Pai, resistir às astutas ciladas de Satanás, Senhor. Eu quero nesta noite te pedir, ó Pai, que o Senhor traga um fortalecimento, ó Deus, espiritual sobre a vida de cada um, Pai. Deus, que nós possamos compreender, Senhor. Deus, que não é porque eu não posso, mas é porque eu sou Teu, é porque eu sirvo a Ti, é porque eu sou do Senhor, é porque eu sou um escolhido, Pai, porque quando nós entendemos isso, quando nós trazemos isso ao nosso coração, o diabo se levanta, mas ele não tem poder contra a igreja. Quando a Tua igreja compreende isso, nós temos uma igreja fortalecida, nós temos uma igreja restaurada, nós temos uma igreja forte, Deus, que consegue, ó Pai da glória, vencer as astutas ciladas de Satanás. Pai, em nome de Jesus, que nessa noite, Senhor, Tu possa trazer fortalecimento, Tu possa trazer entendimento daquilo que vem da parte de Deus, daquilo que não vem da parte de Deus. Senhor, que o Teu Filho tenha discernimento, Deus da glória, de quando a proposta vier, o Teu Espírito traga ao coração de cada um a certeza daquilo que vem da Tua mão, daquilo que vem do homem e daquilo que vem para tirar o Teu Filho da Tua presença. Senhor, em nome de Jesus, abre os nossos olhos espirituais para nós possamos contemplar, que nós possamos ver e entender, Senhor, qual a Tua perfeita e agradável vontade sobre a nossa vida. Senhor, despede, Deus, nessa noite cada um na Tua presença. Deus, que a Tua palavra, Pai, floresça ao coração de cada um nessa noite, Pai, e a Tua igreja seja uma igreja abençoada, Deus, que tenha os dons espirituais, Deus, e que contemple, Senhor, as coisas do reino, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Abençoa cada um para a glória e honra do louvor do Teu nome. Amém, Jesus. Que o Senhor abençoe a tua vida, te dê uma semana de vitória, em nome de Jesus, amém? E eu agradeço a oportunidade.